Continuar aqui um pouquinho no 16, né? Até porque eu tô falando da minha vida, tá, gente? De uma trajetória que ainda vai faltar muita coisa aí. Muita coisa. Mas algumas coisas que eu estou lembrando, né? E lembrando o que deu certo pra mim e que foram a partir de minhas escolhas e de meus infernos, né? Não tem como copiar, tem como refletir se o momento de cada um, onde está, como está, né? Até porque eu aprendi que quando a gente não sabe fazer o que fazer da vida, a gente não faz nada, né? Aprendi isso no meu processo terapêutico. Mas vejo uma necessidade urgente de todo mundo buscar a sua saúde mental, até por conta de escolher, né? E fazer, né? Tentar viver melhor um pouco. Então, tudo isso que eu tô falando é o que cabe na vida de Valbinha, tá? Não é ensinamento, não sou educadora, não educo ninguém. Falar em educar, lembrar um pouco aí dos meus professores que foram fantásticos na minha existência. As filhas de Dona Lili, quanta gratidão que eu tenho por elas, que hoje eu devolvo em algumas ações, né, sociais aí, no meu trabalho voluntário. Isso é que é gratidão, não é você botar duas mãos e falar namastê. Não aguento mais namastê, namastu, namasti. Tá um saco isso, e é o que Confúcio dizia, né? Quando as palavras perdem o sentido, as coisas também, né, começam a degringolar e a gente vira o quê? Escravo, né? A gente fica preso. Que é o que tá acontecendo, né, gente? Eu acho que vocês estão vendo aí. É tudo muito cansativo na rede social, tudo de muito do mesmo toda hora. Muitos profissionais de saúde do comportamento humano, que eu quero dizer, propriamente psicólogos, têm passado por momentos, né, assim, a gente conversa com alguns, onde existe uma evasão muito grande de consultório, por conta de facilidades oferecidas que não levam a lugar nenhum. A pessoa continua a procrastinar. Na verdade, isso é uma procrastinação. Você vai lá um pouquinho, faz, aí parece que você assopra e joga o lixo para frente, mas ele não sai de você. Então, né, assim, é complicadíssimo isso para nós, né? Vermos tudo isso dessa forma, como está acontecendo. E prova disso é que a vida não anda, né? Não anda, as pessoas estão sempre na mesma neurose, reclamando das mesmas coisas. Então, é difícil. E aí tem gente que simplesmente não quer. Eu quero ficar nesse lugar aqui. Só que a minha história não é essa, eu não quis ficar nesse lugar, é isso que eu quero dizer para vocês. Eu tomei decisões, fiz escolhas difíceis na minha vida, as quais provavelmente meus filhos também sofreram por elas, porque estavam, né, sob a minha guarda também, mas também não foi de tudo, também acho que alegrei bastante meus filhos em muitas coisas. Penso que hoje eles têm uma oportunidade ímpar de trabalhar a saúde mental deles e me desconstruir para me atualizar, né? Porque eu costumo dizer que hoje ser filho de Valbinha é muito legal, mas antigamente não foi, não. Então, acho que a gente foi muito criado, né, para perpetuar a família, o pai, a mãe, a Sagrada Família. Então, não pode ter separação, não pode ter nada. E, e é isso, né? E vive todo mundo tão infelicitado, né? Todo mundo amontoado dentro da casa. Ou aquelas separações também que separa, mas a pessoa continua ligado, né? Porque não existe um divórcio real, né? Um desligamento, né? E agora, pasmem, existe até divórcio energético, né? Então, isso, assim, para os psicólogos é surreal, surreal, né? Separação divórcio energético. Então, assim, gente, eu não vivi um divórcio assim, né? Meu divórcio foi consensual, não tive problemas, mas foi difícil para mim também, porque não é fácil como as pessoas imaginam, não. Você levar uma outra vida de tudo. Uma outra vida não, a mesma vida, mas em condições diferentes, inclusive financeira, que é o maior medo de todo mundo, né? Ninguém quer largar algumas mordomias, então eu sinto muito, vai ficar no mesmo lugar.
Então, eu tô dizendo que é o que foi para mim, né? Até porque eu estou contando a minha história, né? Não é a história de ninguém e cada um é que sabe aí o que faz da vida. Mas tenho também lembranças de uma tia minha muito querida, né? Que meu pai acolheu numa época onde ainda existia, olha de onde a gente vem, ainda existia se colocar um filho para fora de casa porque engravidou. Então, meu pai, ele não teve, não foi nem criança, nem adolescente, né? É claro, né? Eu vi meu pai morrer chamando a mãe, óbvio. Aquela criança dele ali, né? Clamando por uma mãe normal, claro. Uma pessoa que só foi arrimo e sempre só cuidou, né? Então, é claro que é isso. Então, a gente não nasceu para ser arrimo, né, galera? Então, eu vejo hoje alguns amigos, pessoas sendo arrimo de família, às vezes a gente dá uns toques, né? Porque o homem foi criado, né, numa coisa, olha, você arruma um homem que trabalha, você arruma uma mulher que cozinha, não vai funcionar nunca, sabe? Ó, uma indicação de livro aí para vocês todos, é um livro que chama Casamento Indissolúvel, tem até PDF, tá? Pode ler em casa. Casamento indissolúvel ou relação sexual duradoura. É um conflito aí, galera. Então, é uma coisa pra gente pensar, né? Assim, na vida. E aí, paro aqui em Guapimirim, né? Aqui, né? Nessa minha vida, depois de longos anos na escuridão dos 8 anos que eu falei pra vocês, que foi que eu achei que eu não fosse mais retornar à vida, mas levantei. Levantei porque tem um sistema forte, tem uma mãe forte, tive um pai que precisou ser forte e hoje eu não preciso ser forte, né? Eu parei de ser forte, frágil a gente consegue mais coisa, posso garantir para vocês. Que frágil a gente consegue mais coisa do que sendo forte. Eu não quero ser Mulher Maravilha, arranquei a roupa, arranquei tudo, sabe? E aí eu não quero mais ventos que estão no ar. Erga-me para que eu possa voar. Não, eu quero ter leveza na minha vida e na minha existência. Então, hoje, já chegando aí, dia 18, faço 60 anos. 60 anos, vou para minha academia, faço minha atividade física. Musculação não é a mesma coisa que yoga, não é a mesma coisa que pilates. Então, lamento muito. Quem tá aí na minha idade deveria estar enfiado dentro de uma academia mesmo, segurando ferro, que é horrível. A gente vai pela força do ódio. E é isso que a gente tem, né? Então, muita coisa me sustentou na vida, né? A família Guimarães, a família Cabral, todo esse sistema aí que precisou ser forte para que eu entendesse que pudesse ser frágil. Isso é de uma grandeza muito grande. E isso a gente só consegue entender incorporando, suportando a dor. Enquanto a gente não vai nesse lugar, nós vamos sempre viver as mesmas histórias. As queixas serão as mesmas, as dores também, as somatizações também, porque a gente não está, né, desligado. Então, eu tenho muita alegria de ter vindo numa família protestante, numa família católica, de ter conhecido o espiritismo, de ter conhecido o candomblé, de ter conhecido a Umbanda, de ter conhecido essa diversidade que existe no nosso país, que é laico, né? Vamos lembrar disso, que o que importa é o que a gente vai afunilar, não é o que você vai professar na sua fé, mas o que você fala, o que sai da sua boca, do que o seu coração tá cheio. Eu lembro que Tia Finoca sempre falava isso, né? A boca só fala do que o coração está cheio. Então, vamos lembrar essas falas dos nossos ancestrais e fazer alguma coisa com elas. O que vocês acham?